eu proponho aqui é observar um caso específico de uma questão mais geral, que é um gesto comum entre os chavantes de capturar parceiros não indígenas nessas redes sociopolíticas, vinculando esses parceiros a processos que revertam benefícios à comunidade. Então, meu objetivo aqui nessa fala é enfatizar como nesse processo a produção de imagens em geral e o cinema em particular constituem uma das práticas preferenciais de construção dessas redes. E a expansão e consolidação dessas redes acaba, em última instância, estabelecendo um território que é estético, político e afetivo e que define uma comunidade na qual os chavantes existem e se abrem para a alteridade. Vamos falar rapidamente sobre o funcionamento do ponto, é bem curto, assim. Ele funciona em articulação muito forte com essa escola, né? E na prática são instituições sobrepostas, que elas são diferenciadas apenas juridicamente, porque elas compartilham o espaço físico, a infraestrutura material e o corpo de funcionários. As atividades de uma e outra instituição são frequentemente coordenadas e complementares. São duas instituições que são fruto de uma prática, que é política do Chavante, na relação com os não indígenas. Essa é uma relação para fora com um meio importante de obtenção de recurso e de poder, tanto internamente, dentro de uma aldeia, entre as aldeias, como na relação com fora. Então, nesse sentido, tanto a escola como o ponto de cultura operam como superfícies de interface, como meios para se estabelecer relações positivas e produtivas com o mundo extra-aldeia. E é justamente esse o quadro mais amplo que fornece o contexto em que se realizou essa viagem que eu vou falar agora. Então, entre 2008 e 2012, foram 4 anos naquele momento, né? Eram 4 anos trabalhando junto, eu, mais 2 pesquisadores da Unicamp e a equipe do Ponto de Cultura, trabalhando junto em um conjunto de atividades que, quando a gente estava escrevendo o pedido de financiamento, pareceu natural oferecer um documentário e uma sessão como contrapartida. Só que o mais importante era que o vídeo também ia ser um suporte para a experiência do Leandro na viagem, por encontro que ele promoveria com a comunidade ao retornar essas imagens para a aldeia. Em outras palavras, a proposta de realizar o vídeo seria uma forma de transformar a experiência individual dele numa experiência coletiva, por meio de uma técnica, o cinema, que já há alguns anos funcionava como uma via de abertura da comunidade dele. Então, mas a viagem acabou disparando uns processos subjetivos imprevistos, causados por desencontros de natureza individual e cultural, que quase inviabilizaram a realização do filme, mas que também demandaram muita criatividade e invenção depois, nossa, na montagem para o filme poder existir. Então, assim, a possibilidade do Leandro viajar de avião e sair do país pela primeira vez acabou gerando muita empolgação e muita expectativa em todo mundo. E tinha uma questão de logística assim, que estava causando muita apreensão, que era o fato dele viajar sozinho, pois eu já ia estar na viagem, né, algumas semanas antes. Por esse mesmo motivo, a gente decidiu se encontrar em Berlim antes de seguir para Viena, para que a gente pudesse apresentar nosso projeto em alguns coletivos lá em Berlim, para diversificar as possibilidades de contato e de alianças. Então, assim, os primeiros trechos da viagem dele, ele filmou bastante. O trajeto da aldeia até Brasília, que ele fez de ônibus, depois o voo para o Rio de Janeiro, depois Paris e finalmente Berlim, foi registrado em fotos e vídeos, onde ele procurou se colocar como personagem de uma narrativa imagética. Então tem o plano do avião, agora ele está se filmando, né? Então, assim, era o primeiro momento da viagem dele, que ele estava num território ainda relativamente conhecido, onde ele já tinha visitado, que ele dominava enfim, mais o repertório cultural desses lugares, então que ele filmou bastante. Só que chegando na Alemanha isso mudou. Depois dos primeiros dias de adaptação, de cansaço, ele parou de filmar completamente. Mesmo sabendo que a gente precisava fazer um filme, ele parecia que não estava mais motivado a registrar as coisas que ele via e que ele experimentava. E não demorou muito para ficar muito claro que tinha um estranhamento e uma recusa por parte dele de se abrir para as experiências que estavam se apresentando. Ele estava numa situação muito intensa e muito repentina de imersão, numa situação cultural, social radicalmente diferente para ele.
e me parece que a decisão de não produzir imagens veio disso. Então, assim, eu coloco uma primeira questão aqui, que é por que ele parou de filmar e qual a relação desse gesto de produzir imagens com essa relação com a alteridade. E revisitando hoje essa experiência anos depois, já faz 7 anos, né? Me parece que o Leandro, que para ele, esse gesto de produzir imagem dependia antes de um entendimento anterior dessa experiência que ele estava vivendo. Que o gesto de filmar para ele seria antes uma apresentação de uma situação que ele já entendia e menos a exploração de uma experiência que ele ainda não controlava. E assim, eu acho que é uma interpretação razoável, sobretudo, tendo em vista a forma como o cinema foi apropriado de maneira mais habitual nas comunidades Chavante que eu conheço. Que é uma prática que o Leandro é uma referência na aldeia dele e nas outras aldeias da terra indígena, que é ter o cinema como uma forma de registro sistemático de apresentação de aspectos culturais relevantes para a comunidade, e menos uma forma de experimentação prática. Assim. Isso é uma hipótese. Depois de alguns dias viajando nesse mesmo ritmo, isso começou a criar muito desgaste entre a gente, e eu já estava achando que não ia ter mais evento, porque ele não queria participar, ele começou a não querer sair do quarto mais, começou a criar uma situação muito pesada. E lá no final, teve uma ocasião que mudou tudo, e que, graças a isso, o filme foi possível. Quando a gente já estava em Viena, no congresso, a presença dele começou a despertar muita curiosidade, né? Tinha um monte de antropólogo e tinha um índio lá. Então, as pessoas vinham conversar com ele, vinham perguntar, tinha muito brasileiro, então ele começou a falar português de novo. Ele fala português bem, né? Mas em Berlim não tinha muita gente que falava português. Então ele voltou a se comunicar com mais facilidade. E isso acabou chegando nos ouvidos da diretora do Museu Etnográfico da cidade, que era uma instituição parceira na organização do congresso junto com a Universidade de Viena. Então, quando a gente foi visitar o museu, as pessoas do congresso que estavam ali por acaso começavam a vir cumprimentar, falar com ele, né? Ele estava no Museu Etnográfico, tinha um monte de peça indígena lá, do mundo inteiro. E depois de um tempo veio a diretora do museu falar com a gente. E aí ela veio falar com a gente, ela se ofereceu para fazer uma visita guiada na seção de culturas indígenas brasileiras, e ela avisou que tinha os objetos Chavante lá na coleção. E isso mudou muito o ânimo dele, e acabou despertando, desde o momento que ela veio falar com ele, enfim, quando a gente entrou no museu, as pessoas vieram falar assim, ele resolveu querer filmar de novo. Então, a visita no museu tinha algumas imagens. A gente acabou fazendo bastante imagem na visita no museu, bastante não, mas algumas imagens da visita no museu. Que foram imagens que foram importantes para conseguir montar o filme. E aí, sim, uma segunda questão, assim, por que ele voltou a querer filmar nesse momento? Na época, minha primeira impressão foi isso, que assim, ele estava conseguindo se comunicar, tinha mais gente, um ambiente mais familiar para ele, o tempo de viagem também, eu acho que ele estava mais acostumado com o ritmo da viagem. E também o fato da diretora do museu vir falar com ele, acho que ele julgou que era uma ocasião importante para ser filmada para levar de volta para a aldeia. E não o ritmo cotidiano da viagem, que pelo jeito ele não estava considerando que era digno de registro, ou não estava animado para fazer. Mas eu acho que também tem razões mais profundas, que talvez ficaram só claras para mim e também para ele quando a gente começou a montar o vídeo. Que é o que eu vou falar agora, da montagem. Quando a gente voltou para minha casa, no Rio de Janeiro, a gente tinha uma semana para montar o vídeo antes de voltar para a aldeia e fazer a sessão lá. Então, assim, era um tempo muito curto. E o desafio, que era traduzir a experiência dele em imagens, considerando que a maior parte da experiência dele na viagem foi justamente marcada por não produzir imagens. Então, como a gente ia fazer isso? E, olhando o material, ficou claro que a gente estava partindo de um diário de viagem precário, incompleto, né? E estava parecendo difícil escapar de uma montagem que ia ser uma colagem de momentos muito desconexos entre si. A verdade é que sim, não tinha imagem suficiente para fazer a ideia original, que era um diário de viagem. Longe disso. E sim, acho que se a gente não tivesse essa obrigação de
fazer um vídeo como contrapartida, eu acho que o filme nem existiria mais. Só que essa obrigação existia, então exigiu da gente alguma forma de imaginação para inventar um dispositivo de montagem que ao final foi bastante fértil. A gente tinha esses registros descontínuos da viagem e esse clímax, né, dessa ocasião inesperada, que era encontrar um objeto chavante num museu na Áustria. Então a gente começou a montar. E também assim, tinha uma sensação muito forte, minha e dele também, que é muito marcante desses momentos de volta, de viagem, né? Uma sensação de voltar para casa, mas não era só espacial, assim, era também cultural, né? A gente passou dias lidando com, principalmente da parte dele, uma alteridade muito radical, e agora ele estava voltando, porque ele teve dificuldade em elaborar, né? E agora ele está voltando para um lugar mais familiar. Mas assim, no momento mais intenso de relação com essa alteridade, ele encontrou um objeto familiar, um objeto dos antepassados dele. E eram objetos muito antigos, né? Então, assim, ele se encontrou por meio de um olhar dessa alteridade voltada para a cultura dele, para os antepassados dele. Eu vou falar um pouco desses objetos. Eram 3 objetos, era uma flauta, um cordão e uma cesta, que foram feitos no final do século XVIII, no final de 1780, 90. Então, assim, esses objetos eram também um testemunho do próprio gesto colonialista, que eram as condições de existência daquele museu como um todo. Todo esse aspecto da história desses objetos não estava explicado, e talvez não foi explicado pela diretora durante a visita. Talvez ela nem conhecesse esse lado da história. Isso a gente foi conversar depois que saiu do museu. Então, assim, a surpresa de encontrar esses objetos que carregavam a história do povo dele e a perspectiva de exibir o corte final do filme na aldeia, como gesto conclusivo do filme, sugeriu para a gente esse movimento circular, né? A gente ia contar a história de um indivíduo que partiu para conhecer uma cultura estranha da sua comunidade, mas, ironicamente, ele reencontrou um vestígio da sua comunidade no final, na forma de um objeto que narra a história dele, mas a partir do olhar dessa cultura estrangeira. Então a gente procurou manter isso em vista no processo de montagem, que funcionou em rodadas, assim, porque começar a montar foi difícil também, pelo mesmo motivo, ele não estava muito motivado. Então a gente fez, acabou funcionando assim, eu fazia um corte, entregava para ele refazia o corte e me devolvia, e nessas idas e vindas, umas 8, 9 vezes, a gente chegou nisso. E nesse processo de devolver o corte um para o outro, a gente acabou também se reconciliando um pouco, assim, porque o clima acabou muito pesado no fim da viagem. E por causa de tudo isso, dessa dificuldade de montar e fazer imagem, a gente acabou cansando um pouco um do outro, na verdade. E montar, a gente acabou se conseguindo conversar de novo, né? Porque as imagens a gente acabava elaborando os pontos de vista parciais um do outro e chegando por essas camadas de narrativa num consenso de algumas coisas. E foi assim que a gente chegou no filme final. Eu acho que também, para o Leandro, ele acabou conseguindo elaborar a experiência dele, principalmente na hora de escrever o texto. Foi ele que escreveu quase tudo, praticamente. Porque no final, para ele, o filme foi uma explicação para os parentes quando chegassem em casa, né? Ele estava pensando nessa sessão, então todo o texto do filme ele que escreveu pensando que ele estava explicando aquelas imagens para os filhos, para os avós, para os irmãos. E isso obrigou ele a ser sintético e ser mais claro em relação ao que ele havia vivido. E também acabou dando uma volta a mais nessa espiral de encontros e desencontros. Porque essa imagem do outro acabou sendo reelaborada a partir dessa crítica à imagem de si que o olhar do outro fez, que foi esse encontro com esses objetos. Bom, a sessão, e aqui já estou indo para o fim da apresentação, a exibição na aldeia a sessão na aldeia acabou consolidando esse processo de coletivização da experiência individual. O filme apresentou uma elaboração da experiência da viagem a partir desse encontro,
no final, que se constituiu como um gesto de crítica à imagem que esse outro faz do passado da comunidade, né? Todo gesto de explicação e tradução cultural que constitui o filme culminou nesse gesto crítico e reflexivo por parte do Leandro. Esse gesto se tornou um suporte também para o olhar da comunidade, que durante a sessão foi convidada, por meio da fala de abertura dos anciãos, antes do filme, a receber e processar essa experiência da viagem do Leandro, trazida pelo filme, como uma oportunidade de aprendizado sobre o não indígena. No final do filme, acabou oferecendo à comunidade um gesto reflexivo e crítico sobre essas diferenças e semelhanças observadas por um de seus membros. De certa forma, a comunidade acabou também por se experimentar, e aqui experimentar no sentido tanto como experiência quanto experimentação, a partir desse jogo de olhares cruzados colocado nessas imagens. Então acho que cabe aqui uma reflexão rápida sobre essas noções de comunidade diferentes. Por um lado, o vídeo é feito de explicações e traduções dessas práticas culturais e processos históricos que ele encontrou pelo caminho. Então, assim, tem um esforço de aproximação, de criação de pontes, de identificação de traços comuns. Mas, por outro lado, esse gesto de tradução é resultado de um esforço de elaboração desse estranhamento muito forte que ele viveu. Esses objetos encontrados lá no museu em Viena acabaram funcionando como um reflexo distorcido. Eles ofereceram a esse rapaz chavante uma imagem de si, do seu povo, como foi elaborado pelo olhar desse sujeito colonizador, que organiza aqueles vestígios dentro da exposição em uma lógica de poder que distribui lugares de fala e de visibilidade. A partir desse espelho, e por meio do filme, o Leandro pôde reorganizar esses lugares e levou sua comunidade a experimentar uma semelhança identificada em esses objetos do passado, vista a partir de um lugar de diferença exótica imposta pelo olhar colonizador. Mas também permitiu a experiência de uma identidade atualizada, possível a partir da reelaboração, por meio do fazer cinema, dessa diferença dada pelo olhar do outro. Pretendo refletir sobre um processo pedagógico iniciado em 2016 e que ainda está em curso, vai se encerrar agora em 2020 na UFMG, envolvendo cinema no âmbito do curso de formação intercultural para educadores indígenas, especificamente com uma turma de línguas, artes e literatura, constituída pelos professores de artes, de cultura e de línguas de diversos povos, entre eles justamente os Chacreabá, experiência na qual pretendo me deter. O curso conta com 4 turmas de 35 estudantes de diferentes etnias, entre elas Pataxó, Pataxó-Ranranhã, Chacreabá, Pacararu, Tupinambá, Guarani e Machacali, totalizando 140 estudantes, sendo que 85% deles falam português. O FIEI, que é esse curso no qual eu trabalho como docente e atualmente também como coordenadora, adota o regime de alternância, ou seja, ora o curso se realiza na UFMG durante 5 semanas a cada semestre, os estudantes indígenas eles permanecem na UFMG para cursar aquilo que chamamos de módulo. Ora o curso transcorre nas aldeias, nesse momento a cada semestre são os professores da universidade que se deslocam para as aldeias, período que denominamos como intermódulo. O cinema acompanha os estudantes indígenas de uma dessas turmas, a turma de Línguas, Artes e Literatura, ao lado de disciplinas que abordam temas como artes sonoras, literatura, línguas, educação intercultural e conhecimento tradicional. A primeira parte do curso que pretendo apresentar para vocês ocorreu na UFMG e se centrou em situações de ver juntos alguns filmes que selecionei entre filmes indigenistas e indígenas, filmes realizados em oficinas, cursos e ateliês de cinema, dentro e fora do país, para iniciar uma conversa no grupo que fosse motivada pelo contato com as imagens. Os estudantes ainda não se conheciam, pelo fato da turma ser constituída por etnias diferentes, e era uma turma que tinha, então, acabado de ingressar na UFMG naquele momento, E eles disseram que nunca tinham visto, assim, boa parte das imagens que eu mostrei para eles naquele momento.
E o que já revela, né, de saída, em princípio, a falta de acesso às imagens que existem sobre a história e a cultura dos povos indígenas no Brasil, inclusive da parte dos próprios, ou principalmente da parte dos próprios povos indígenas. Né? Nesse primeiro momento, não mostrei imagens de cinema Pataxó ou de cinema Chacreabá, por exemplo, que eram os dois dos grupos que estavam, né, reunidos na classe, mas eu selecionei imagens que me permitiam trazer para as nossas conversas as histórias e culturas dos povos indígenas no Brasil de um modo geral, para que eles pudessem falar sobre as histórias deles e sobre as culturas deles no contato com essas imagens. Num segundo momento, no ano seguinte, em 2017, passamos a realizar pequenos exercícios e registros de gravação de som e de imagem de situações e espaços que chamavam a atenção deles na UFMG e nas vizinhanças do campus, onde eles ficam hospedados. A maior parte desses registros é sobre situações envolvendo o ambiente natural do campus, suas árvores, lagos, jardins, peixes, a vegetação, e também apresentam o prédio da faculdade, a arquitetura da cidade vista do campus, o estádio de futebol do Mineirão e algumas imagens de trânsito da rodovia que eles atravessam, né? Eles ficam hospedados de um lado da Antônio Carlos, que é a rodovia onde está a UFMG, e tinham muitas imagens também do trânsito, dos carros. Fizemos também exercício de captação de som no território, né, Chacreabá, durante o intermódulo. Entre os sons que eles captaram estão sons de animais, principalmente passarinhos, cursos de água, trabalhos na roça com enxada, entre outros. Em seguida, ainda no mesmo ano, fizemos uma atividade um pouco mais extensa de gravação nas próprias aldeias. Após discutirmos questões referentes às diferenças entre conhecimento tradicional e conhecimento científico, a partir da leitura do texto Relações e Dissensões entre Saberes Tradicionais e Saber Científico, da Manuela Carneiro da Cunha, o grupo decidiu recorrer ao pajé Vicente, que além de pajé, benzedor e conhecedor das plantas do cerrado e suas propriedades de cura, é também professor de cultura da aldeia Catinguinha. Considerava-se que ele seria uma das pessoas capazes de viabilizar o acesso ao conhecimento, ao que a turma considerava como sendo conhecimento tradicional Chacreabá. Gravamos também uma conversa um pouco menos extensa com Dona Guilhermina, parteira da aldeia Brejo Mata Fome e avó de uma das estudantes da turma. No ano de 2018, dedicamos-nos a assistir o material que havia sido captado, não apenas nas aldeias de Chacreabá, mas também nas demais aldeias Pataxó e Pataxó-Ramã, que estavam passando por esse mesmo processo, né, que os Chacreabá passaram. Estávamos na UFMG e os grupos divididos em etnias partiram para o processo de edição. Mas antes disso, cada etnia assistiu com interesse o material gravado na sua aldeia e dedicando ainda mais atenção ao material gravado nas demais aldeias. Nesse sentido, ver juntos o material bruto rendeu tantas conversas e elaborações coletivas quanto o ver juntos os filmes que apresentei à turma no início do processo, confirmando o sabido interesse dos povos indígenas sobre o material bruto e, nesse caso em específico, o interesse pelo material bruto realizado em outras aldeias. Foi visível, pois permitia uma série de comparações e de diferenciações, né, internas entre o grupo. Pretendo deter-me na experiência transcorrida no território Chacreabá, aproximando-a da caracterização que a Célia Chacreabá, que é uma ativista política, que coincidentemente ela foi estudante desse curso, ela fez a graduação, ela é formada, né, no curso de licenciatura em Cultural Indígena, né, nesse curso que eu estou descrevendo para vocês, e atualmente ela está fazendo o doutorado dela a partir de questões que ela começou a trabalhar já na graduação. Então eu vou mostrar para vocês, pode mostrar para mim, Douglas. A Célia, ela cria na dissertação dela 3 categorias. A primeira delas a dissertação dela é uma dissertação em defesa de uma
educação territorializada. Então ela vai discutir as escolas indígenas, pensando que as escolas indígenas elas têm que estar abertas, têm que estar permeáveis ao que acontece fora da escola e principalmente assim, ao que acontece no território, né? Então a primeira categoria que ela cria é o barro, né? E o barro é um elemento extremamente presente no território Xacreabá, né? É um elemento que ele envolve tanto as crianças quanto os adultos, as mulheres, os homens, né? E todos os utensílios e objetos de Xacreabá no passado, inclusive as construções, as casas, eram feitas de barro. Atualmente já tem também, né, alguns outros elementos, né, não indígenas, industrializados e tal, mas ainda hoje eles fazem, né, esses objetos de barro. E na escola se brinca de barro, ele sai para tirar o barro, e aí tem todas as questões que envolvem, né, o momento certo de tirar o barro, a diferença entre os barros, a cor dos barros, enfim, né, é uma fonte, né, muito grande de conhecimento para eles. E essa então é a primeira categoria. A segunda é o genipapo, que é essa tinta preta, né? O genipapo é uma frutinha que é usada para fazer geleia, licor e doce, né? E também ela é usada no preparo, né, desse pigmento que eles usam para fazer as pinturas corporais. Então, a Célia considera essa a segunda categoria dela exatamente porque é durante esse processo de feitura das pinturas que as histórias vão sendo contadas para eles, a história do povo deles vai sendo contada para eles e eles vão aprendendo, então, né, sobre a história Xacreabá, a cultura Xacreabá, sobre os rituais Xacreabá. Então, né, essa pintura corporal ela é um momento de escritura, né, no corpo dessas narrativas. O terceiro, a terceira categoria é o giz. Aqui é a escola onde a Célia, né, atuava como professora indígena, e o giz é uma terceira categoria que ela cria para falar que eles usam o giz, que é um elemento da nossa cultura, de outras formas, ou seja, eles indigenizam também, né, os elementos que a educação não indígena deixou no território deles. Então o giz ele é muito usado também, né, apesar de ser não indígena, e usado, enfim, para fazer desenhos, para fazer uma série de atividades, né, que dizem respeito à cultura deles também. Em linhas gerais, os elementos elaborados por Célia, associados, indicam um caminho percorrido em busca de uma educação que parta do vínculo com a terra e suas temporalidades, né, identificada no barro, passando pelas escrituras que envolvem os corpos por meio da pintura corporal, né, que como eu disse para você, seria o genipapo, o que torna possível a indigenização de uma instituição não indígena como a escola, né, algo que está identificado no giz, e, enfim, esses três elementos articulados, eles configuram uma prática de contra-colonização. Dito isso, eu irei tratar das três fases desse processo cinematográfico vivenciado pelo Xacreabá: a gravação, a edição e o ver juntos, relacionando-as ao barro, ao genipapo e ao giz. Em princípio, seria possível associar o barro ao processo de gravação, pelo contato que se estabelece com o território, pela escuta e observação que a situação de... Você pode apagar a luz para mim, por favor, para enxergar aí melhor? Isso pode ser. Então aqui são duas situações de gravação, a dona Guilhermina e o pajé Vicente, né? E eu relacionei essa situação de gravação então com o barro. O genipapo, que é o segundo elemento, eu relacionei com o processo de edição que a gente vivenciou na UFMG. E o terceiro momento, eu relacionei o giz ao ver juntos, né,
O processo de edição, né, eu relacionei com a pintura corporal porque eu estou considerando que o processo de edição para eles é uma forma de escritura também, né, das histórias e narrativas do povo Xacreabá, que envolve também os corpos, né, como o corpo da Dona Guilhermina, o corpo do Pajé Vicente, o corpo deles também. E o giz eu relaciono ao ver juntos pela transformação que a experiência, né, do cinema, que é uma experiência que também é trazida de fora, né, e que transforma a instituição cinematográfica e a instituição escolar também, né. Enfim, o cinema que está presente na escola indígena, ele altera essas duas coisas, tanto o cinema quanto a escola. Mas na escola territorializada, todos esses processos eles acontecem simultaneamente. E realmente acredito que os estudantes não vivenciaram o processo audiovisual como um processo sequencial, mas como uma experiência em que tanto o barro quanto o genipapo e o giz se fazem presentes o tempo todo. O que significa que, nesse caso, o ver juntos as imagens, o gravar e o editar também são tratados como processos distintos, no entanto simultâneos. São fases distintas, não é que tudo é a mesma coisa, são fases identificadas como fases distintas, mas elas acontecem simultaneamente. A título de exemplo, minha proposta para a edição das imagens, né, no caso desses 2 filmes que a gente fez, com o Pajé Vicente e com a Dona Guilhermina, foi que os estudantes se concentrassem no material que tínhamos filmado nas aldeias. Iríamos trabalhar apenas com o que tínhamos nas mãos, focando nossa atenção na edição das imagens. Entretanto, enquanto o processo de edição transcorria na UFMG, eles se articularam e solicitaram a seus parentes, via ligação telefônica, que enviassem outras imagens do território, principalmente imagens de plantas, árvores, folhas. Em terra indígena, seus parentes iam aos locais onde se encontrava aquilo que estavam solicitando, produziam as imagens e enviavam-nas via internet. Acredito que dessa maneira eles subverteram o momento de edição das imagens, mantendo-se vinculados ao território na medida em que o processo de edição caminhava na UFMG. O trecho que eles selecionaram da fala do Pajé Vicente, além de sua performance corporal dançando e tocando, dizia respeito exatamente ao seu conhecimento sobre as plantas, ao momento certo de colhê-las e a aplicação dessas substâncias no feitio de medicamentos que ele prepara e usa nos atendimentos que faz. Ou seja, também as opções deles de edição das imagens que eles tinham, elas diziam respeito ao território, né, e à terra, mais do que ao território, à terra, quase. Isso evidenciou a importância da terra e do ambiente natural para a forma que as atividades cinematográficas tomaram, importância que também se faz presente na educação Xacreabá, né? Do ponto de vista do processo cinematográfico ocorrido no território Xacreabá, em sua especificidade, ele contrasta com uma perspectiva convencional do cinema, da cultura e do conhecimento ocidentais. Do ponto de vista da criação audiovisual, eles alteram o processo no sentido de manterem uma proximidade com seu território, sempre para criar novos significados. E muitas vezes elidindo a distância que muitas vezes é o resultado do cinema e também da aprendizagem no mundo ocidental. De forma geral, o processo de escrito me sugere a possibilidade de uma outra elaboração do processo de realização audiovisual, tal como conhecemos. Além da permanência do ato da gravação durante o período da edição, lembremos também que ver juntos todo o material bruto filmado no momento da edição funcionou de forma similar ao ver juntos os filmes que foram selecionados por mim no início do curso, né? Muitas vezes essas distinções entre ver filmes finalizados e ver os arquivos de imagens brutas filmadas nas aldeias, assim como gravar ou editar, são atividades que não são tomadas como fases que devem se suceder em um processo, mas como atividades diferentes umas das outras sim, e que podem acontecer a qualquer momento, tendo valor em si mesmas. Para o Xacreabá, acredito que o processo é composto de fases distintas e que acontecem simultaneamente, como eu já falei, e
a necessidade de manter o vínculo com o território, de permanecer em contato com a terra, se faz presente durante todo o processo, constitui o processo, informa-o. Nesse sentido, cada uma das fases pode ser tomada como uma nova possibilidade de ressignificar o vínculo com a terra e com a cultura, né, do qual a imagem e o cinema são inseparáveis.